Vocês estão bem? Você pode dizer assim comigo? Eu estou vivendo uma oportunidade. Fala, os melhores dias da minha vida não estão no meu passado, estão bem diante de mim. Você acredita nisso? Então você pode falar um pouquinho mais animado agora? Fala, eu estou vivendo uma grande oportunidade. Os melhores dias da minha vida não estão no meu passado, mas estão bem diante de mim. Aleluia! Amém! Isso é uma verdade, querido. Deus tem planos e propósitos para cada um de nós. A Bíblia, ela nos diz lá em Salmos 139, 16, fala que antes mesmo que um só dos nossos dias existissem, Deus já tinha escrito a respeito dele, a respeito dos nossos dias, no livro da vida. Deus escreveu ao meu respeito, Deus escreveu ao seu respeito. Mas sabe de uma coisa? Deus me ensinou isso há alguns anos atrás, de que o plano de Deus, ele é verdade, ele é real, mas ele não está no piloto automático. Não é porque Deus tem um plano para a sua vida, não é porque Deus tem um propósito para a sua vida, que ele simplesmente vai se cumprir. Existem coisas que você precisa fazer, passos que você precisa dar em direção ao propósito, ao plano de Deus. E por causa dessas decisões, por causa desses passos que você dá, conscientes da vontade de Deus, pronto, você consegue cumprir o seu destino. E aqui eu quero motivar você essa noite a descobrir o seu lugar no reino. Porque sabe, o rema, qual é a grande novidade, que você pode descobrir no rema? Que o rema, ele vai te trazer clareza sobre a palavra e ele vai te trazer firmeza sobre como orar a palavra e obter resultados. E sabe, quando você lê a Bíblia, você tem conhecimento da vontade de Deus. Mas quando você ora, você tem comunhão com Ele, você recebe direto do coração de Deus direções específicas para a sua própria vida. Então é preciso saber orar, é preciso entender a vontade de Deus. E talvez você já tenha ouvido e tenha ouvido várias vezes pessoas que se graduaram, pessoas que estão dentro do rema, professores que dizem, o rema mudou a minha vida, o rema mudou a minha vida, o rema mudou a minha vida. E às vezes a gente para e fala, meu Deus, por que todo mundo fala isso, né? Mas eu vou te dizer, o rema muda a vida das pessoas por causa da palavra que é ensinada aqui. Sabe, eu vou te dizer que eu sou filha de pastor. Eu nasci na igreja, eu nasci na maternidade, mas eu cresci na igreja. Era quase assim, eu acho que se a igreja tivesse um quartinho lá, eu tinha nascido de maternidade na igreja. Mas assim, cresci na igreja, sempre fui envolvida, sempre tive dentro das coisas de Deus, amava a igreja, amava a palavra de Deus. Só que quando eu conheci a palavra, quando eu conheci aquilo que é ensinado no rema, me abriram os olhos e parecia que eu estava nascendo de novo. Parecia que coisas estavam vindo para mim, o meu coração, que eu não tinha certeza e agora eu tenho. A respeito da vontade de Deus, a respeito de como orar. Sabia que é muito bom você orar e sempre ter suas orações respondidas? Quem quer chegar assim a esse ponto? Você pode, você sabia disso? A Bíblia, ela nos diz, Jesus disse, olha, vai ter um dia que vocês vão pedir em meu nome. E vocês podem pedir o que vocês quiserem para que a vossa alegria seja completa. Sabe, Deus tem prazer em responder a nossa oração. Deus tem prazer em falar conosco, em trazer direção para nós. Mas por que tem tantas pessoas perdidas por aí sem saber o que fazer da vida? Por que tem tantas pessoas que oram e acham que a resposta não vem? Onde está o erro? Está em Deus ou está nas pessoas? Está comigo, querido? Deus erra? Deus falha? Não. Então, se você não está recebendo resposta da sua oração, se você não está se encontrando, qual é esse plano? Qual é esse propósito? O que Deus quer que eu faça?
Se você não tem clareza a respeito disso, pronto, você precisa ter. Amém? E aí eu quero chegar aqui com você no módulo do Rema. Você vai fazer a matrícula do Rema, você vai ter que comprar um material didático também. Nosso curso é apostilado e eu vou falar um pouquinho para você do que está aqui essa noite, na matéria de oração. E eu quero ler com vocês, na verdade, um texto que está lá em Efésios, capítulo 6. Você pode abrir comigo? Efésios, capítulo 6, versículo 18. Diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 18. Então o texto começa dizendo assim: orando com toda oração. Nós também encontramos versões, e na verdade, se você pegar o mais próximo do original, seria orando com todo tipo de oração, né? Orando com toda oração. Já traz para nós o entendimento que não existe só um tipo de oração, não é verdade? Porque se eu tenho que orar com toda, então quer dizer que existe mais de uma. Sim ou não? Pronto. Agora, qual é a grande questão? A gente tem falado, né, agora no início, e as pessoas elas ficam agoniadas quando elas não obtêm resposta das suas orações, não é mesmo? Mas muitas vezes elas não se atentam ao tipo de oração que elas precisam fazer para obter aquela determinada resposta de Deus, para receber exatamente aquilo que elas precisam de Deus. E sabe, a gente precisa aprender os tipos de oração. A gente precisa aprender qual é a necessidade que nós temos e como nós devemos agir para que a gente possa receber aquilo que Deus prometeu. E no Rema, você vai aprender todos os tipos de oração. Aqui hoje à noite, nós vamos falar um pouquinho sobre a oração de consagração. E você pode estar pensando, mas quais são os outros, né? Eu vou citar eles para você ficar com vontade de aprender sobre os outros, tá bom? Mas eu quero dizer para você que hoje a gente vai aprender sobre a oração de consagração. Por quê? Porque você está num tempo de decisão. Você está num tempo de entender qual é a vontade de Deus. E para isso a gente precisa se consagrar a essa vontade. A gente precisa entender o que é orar. E a gente precisa se consagrar à vontade de Deus para receber as direções de Deus, né? Então, se você for pensar primeiro num conceito geral, o que é oração? Orar, muitas vezes as pessoas falam assim: você quer orar? É só falar o que você está pensando e o que você está sentindo para Deus. Mas eu não sei você, mas os meus sentimentos oscilam. Os seus oscilam? Uma hora você está muito empolgado, outra hora pode ser que você esteja cansado, meio irritado. Se você for simplesmente ficar falando aquilo que você pensa ou sente, talvez você fique desfazendo a oração o tempo todo. É ou não é? Essa é a hora que vocês participam. É ou não é? Aleluia! Então, vamos lá. Então, nós precisamos não orar de acordo com os nossos sentimentos. A gente precisa de algo acima disso, algo constante, algo firme, algo que a gente possa botar a nossa fé. E existe algo mais firme e constante do que a palavra de Deus? Não. Então a gente precisa orar de acordo com a palavra. Mas como eu vou orar de acordo com a palavra se eu não conheço a vontade de Deus a respeito daquilo que eu preciso orar? Não é verdade? Então, qual é o primeiro passo para eu realmente orar de acordo com a palavra de Deus? Eu preciso conhecer a vontade de Deus. E orar é sim se comunicar com Deus. Mas a comunicação, ela só é completa quando um fala, o outro entende e ele fala também. Não é assim? E muitas vezes as pessoas, elas falam assim: eu vou orar. E elas fecham a porta do seu quarto, ou no carro, ou em qualquer outro lugar, e elas falam, e dizem amém, mas elas não recebem uma resposta de Deus. E quando você pensa em falar, olha, Deus falou comigo, ou eu estava orando, e eu recebi essa resposta de oração, tem pessoas que
são crentes, mas nem entendem esse tipo de linguagem, porque o relacionamento com Deus só é dela, só ela fala. É ou não é, gente? E talvez você até se encontre nessa situação essa noite, mas eu digo para você, olha para frente, continua sorrindo, que ninguém vai pensar que é com você. Mas eu digo para você, esse não é o melhor de Deus para nós. Não é assim que Deus quer que você viva. Deus quer ter comunhão com você. E eu vou falar para você essas definições que estão aqui no nosso módulo, só do que é oração, para despertar você. Oração é falar com Deus, é ter comunhão com Ele. Tem como você ter comunhão com alguém se só você expressa os seus desejos, só você expressa aquilo que você precisa? Ou você é aquele que pede, mas você não se coloca diante de Deus para adorá-lo, para manifestar gratidão por aquilo que Ele faz na sua vida? Você gosta que alguém tenha um relacionamento com você que só sugue de você? Que só queira receber de você? Quem gosta de relacionamento assim? Ninguém, não é mesmo? Então, comunhão é quando você dá, mas quando você recebe também. Não é verdade? Bom, oração, orar é fazer pedidos a Deus. Existe a oração de petição para isso. É reconhecer a sua presença, é dar acesso a Deus às nossas vidas. Como assim reconhecer a Deus sua presença? Reconhecer a presença de Deus. É impossível você orar sem reconhecer a presença de Deus, porque você tem que falar com alguém que você não está vendo, que é invisível, mas é real. É você falar com alguém que você sabe que é poderoso o suficiente para te responder, mesmo sem ver. Então você está reconhecendo a presença dele, não é assim? É dar acesso a Deus às nossas vidas, é estabelecer a vontade de Deus na terra. Como assim dar acesso de Deus à nossa vida? Como dar acesso a Deus para agir na terra? Né? Estabelecer coisas nessa terra. Como assim? Sabe, aquele que é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Ele decidiu se limitar aquilo que a gente fala para acontecer aqui nessa terra. Você vai viver aquilo que você crê, como o nosso querido Fábio citou aqui no começo. Tudo é possível ao que crê. E a boca, ela vai proclamar aquilo que você crê com o coração. E Deus decidiu que o homem deveria reinar nessa terra, e que ele agiria na terra de acordo com aquilo que o homem fosse estabelecendo e abrindo oportunidades. Tanto que você vê que Deus não se manifesta por uma necessidade. É ou não é? Tanto pessoas incrédulas muitas vezes dizem assim, eu não acredito em Deus, um ateu. Às vezes ele diz assim, eu não acredito em Deus, porque se Deus existisse não existia tanta morte, não existia guerra, não existia maldade com criança. Você já viu alguém falando sobre isso? Mas sabe, querido, Deus, Ele não se move simplesmente porque existe uma necessidade. Mas se existe fé, se existe certeza que a palavra dEle é verdade e vai se cumprir, pronto. Ali está o caminho para Deus atuar. E Deus decidiu usar eu e você. E é por isso que Ele diz, ore pelos seus governantes para que você tenha uma vida tranquila e sossegada. E muitas vezes o que a igreja faz? Detona o governo. É ou não é, gente? Como a gente vai colher o resultado que Deus promete se a gente não age como Ele pediu para a gente agir? É impossível, é incoerente. Está comigo, querido? Então eu quero dizer para você, Deus, Ele decidiu que você tem um poder de decisão. E Ele respeita esse poder de decisão. Era o que eu estava falando para você no começo. Deus escreveu, antes mesmo de você sair da barriga da sua mãe, Deus escreveu coisas ao seu respeito. Mas você não vai viver essas coisas se você não decidir. É da mesma forma que você não vai poder obter, desfrutar das bênçãos de Deus, se você não decidir conhecer a palavra e andar sobre ela. Está comigo, querido? Então eu quero motivar você essa noite a entender, né? Motivar você
a exercer isso mais no seu dia a dia. E aí sim, eu quero entrar com você a respeito da oração de consagração, né? O que é consagração? É quando você se coloca, né, para fazer a vontade de Deus, independente da sua. É quando você diz ao Senhor assim: olha Deus, eis-me aqui para fazer a sua vontade, mesmo que seja aquilo que eu não quero fazer. Mesmo que isso me custe coisas, mesmo que isso seja difícil em alguns momentos, eu entendo que o Senhor me criou e o Senhor é aquele que me conhece e sabe como e onde eu funciono melhor. E eu decido me render a essa vontade e eu vou te obedecer. É essa a oração. E a oração de consagração, ela é marcada, né? Quando você pensar nela, eu quero que você se lembre de um texto. Esse texto, ele é muito famoso, mas eu vou pedir para você abrir comigo. Ele está lá em Lucas. Você pode ir para lá. Lucas 22, 42. Aleluia. Você está comigo? Lucas 22, 42. Então vamos lá. Dizendo ao Pai: se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Onde Jesus orou isso? No Getsêmani, né? Esse texto é onde mostra para nós o que é de fato uma oração de consagração. O que é de fato você se apresentar para cumprir o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Jesus aqui no Getsêmani, ele estava orando e ele estava sofrendo uma angústia muito grande, porque ele sabia aquilo que esperava, o que ele tinha esperando por ele. Ele estava ali sofrendo, não simplesmente porque ele sabia que ele ia apanhar muito e ia ser crucificado, mas porque ele sabia que ele teria que ser separado do Pai, para que ele pudesse morrer a nossa morte, para que ele pudesse nos dar vida e vida em abundância, como ele tinha dito que faria. Então ali Jesus estava numa angústia muito grande, porque ele sabia que ele precisaria experimentar a separação de Deus, para que ele pudesse nos unir a ele. E ele estava ali orando, e ele disse para Deus: Deus, olha, se for possível arrumar uma outra maneira para unir a humanidade ao Senhor de novo, faz isso, afasta de mim esse cálice. Mas olha, Deus, seja feita a sua vontade e não a minha. Ou seja, olha, Pai, o negócio é o seguinte: tá difícil, não tá fácil não, mas vamos fazer o seguinte: eu até gostaria de não fazer o que o Senhor está me pedindo para fazer, mas eu vou abrir mão da minha vontade e eu vou fazer a sua. Sabe, é até engraçado a primeira vez que eu pensei, que eu entendi a oração de Jesus, porque todo mundo repete essa oração, é ou não é? Se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas foi no rema que essa ficha caiu para mim, de que essa oração era Jesus dizendo: olha, Pai, eu até tenho uma outra vontade, eu tenho o desejo de fazer outra coisa, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas eu não vou fazer a minha vontade, seja feita a sua vontade. E sabe, eu quero motivar você essa noite a fazer esse tipo de oração. E sabe quando a gente precisa fazer esse tipo de oração? Todo dia. Porque todo dia a gente se depara com situações que a gente pode decidir não cumprir a palavra, decidir não honrar o plano de Deus para a nossa vida. É ou não é, gente? Decidir mentir, decidir mexer em coisas no computador que você não deveria mexer, na internet. Você pode ser bombardeado. E na verdade nós somos, não é assim?
tentados a viver um ativismo no nosso trabalho, na nossa correria, ao ponto da gente não valorizar, ser tentado, na verdade, a não valorizar aquilo que Deus tem como plano inicial para nós. E aí a gente precisa se ajustar e falar: Deus, Pai, olha, eu até queria fazer outra coisa, mas eu sei que agora é hora de ir para o rema. E você se arruma, toma o seu banho, põe a sua roupa, pega a sua Bíblia e vem. Sabe, são decisões que a gente precisa tomar. E Deus, Ele é fiel, querido. Fiel para promover fidelidade. E a fidelidade, ela é demonstrada em decisões, em palavras. E foi isso que Jesus fez. Olha, Pai, não faz a minha vontade não. Está difícil, mas olha, eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a sua. E a gente vê Jesus tendo esse tipo de declaração em outras situações. Você consegue se lembrar comigo, Jesus dizendo: eu não vim fazer a minha própria vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou? Você consegue lembrar comigo, Jesus dizendo: olha, aquilo que eu não falo por mim mesmo, mas eu falo porque eu ouvi o Pai falar? Ele não falava coisas desse tipo? Ou seja, será que você está se consagrando e você pode dizer: olha, nessa situação eu queria entrar com força, eu queria falar coisas que não deveria, estava com raiva, mas eu vou falar aquilo que eu ouvi o Pai falar. Eu não vou falar aquilo que eu quero falar, não. Às vezes a gente pensa: Jesus dizia que só falava aquilo que ouviu o Pai dizer. Parece que é só no púlpito, né? Só serve para quem está com o microfone. Mas não é não, querido. Será que numa situação onde você está irritado, onde, sei lá, você está numa situação de conflito, seja com seu marido, com a sua esposa, com seu irmão, você deve e você pode fazer esse tipo de consagração e dizer: não, eu não vou falar o que eu queria não. Eu não vou falar o que eu queria não. Eu vou falar aquilo que eu ouvi o pai dizer. Aí você vira para a pessoa e fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, me perdoa. Me perdoa. Vamos resolver esse assunto? Mas eu estou certo. Mas era eu que tinha razão. Mas aí você se coloca nessa posição de sacrifício. Eu não vou fazer a minha vontade. Eu vou andar em amor. Eu vou me consagrar ao plano de Deus. Eu vou dar a Deus ferramentas para que Ele possa me usar nessa terra. Para que Ele possa cumprir o propósito dEle nessa terra. E eu me tornar participante daquilo que Ele está fazendo. Tem honra maior do que você ser participante daquilo que Deus está realizando nos últimos dias? Tem, querido? Então fala aí para o seu irmão, fala: não tem honra maior do que ser participante do que Deus está realizando nesses últimos dias. Mas você entende comigo que nós, não é você não, somos nós. Nós precisamos decidir isso e sermos constantes, orarmos isso, agirmos dessa maneira, para que Deus possa cumprir a sua vontade através de nós. Amém, querido? E aí eu quero ler com você um texto que está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 9. Aleluia. Está comigo? E todo aquele que luta, exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Sabe, esse texto, ele é muito importante, ele entra exatamente naquilo que a gente estava falando. Paulo estava dizendo que aqueles que lutam, aqueles que
que são atletas de alta performance, resumindo. Pessoas que são atletas, eles precisam se dominar em tudo. Eles têm que dominar a dieta, eles têm que dominar o sono, eles têm que dominar os treinos. É uma vida de muito sacrifício. É ou não é, gente? Então, é aquela hora que vocês participam. É ou não é? E ele diz assim, olha, eles fazem tudo isso por causa de uma coroa, por causa de uma medalha que vai ficar aqui, que é corruptível, que estraga. Não, peraí, por que você vive? Por que você é tão disciplinado na sua vida? Por que você se consagra? Por que você não pode falar qualquer coisa? Por que você não pode vestir qualquer coisa? Por que você não pode beber qualquer coisa? Por quê? Não é para ganhar uma coroa ou uma medalha corruptível, mas é para ganhar uma coroa incorruptível. E ele diz, olha, eu corro como quem tem uma meta, como quem sabe aonde quer chegar. A minha vida tem um propósito, a sua vida tem um propósito, e você está vivendo deixando a vida te levar? Sabe, quem não tem um propósito, não tem um foco, não tem um objetivo, chega em qualquer lugar e não pode reclamar. Mas se você tem um foco, querido, as suas decisões, aquilo que você considera importante, aquilo que você considera prioridade, você vai ser mais seletivo. Porque você vai entender, eu não tenho tempo para perder. Como um atleta, ele poderia comer, vamos dizer, ele poderia comer todo dia chocolate, mas ele não come. Por que ele não come? Porque ele tem uma meta. Ele precisa manter a dieta. Não é assim? E você? Você está sendo seletivo naquilo que você come espiritualmente? Você está sendo seletivo naquilo que você ouve a respeito das pessoas? Você está sendo seletivo naquilo que você fala? Ou você está agindo como uma pessoa que não tem metas? E a sua coroa? E aquilo que é eterno? Querido, é tempo de investir em coisas eternas, porque Jesus está voltando. Sabe? E ele diz assim, olha, para isso então, eu reduzo o meu corpo à escravidão, eu subjugo ele. Eu não fico gastando energia como se estivesse golpeando o ar. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei aquilo que eu preciso fazer, eu sei daquilo que eu preciso abrir mão. E sabe, eu quero te alertar numa coisa. Você sabia que aquilo que é importante para você de verdade, você investe tempo e dinheiro? Sabe, não adianta você falar assim, Deus é importante para mim, mas você não tem coragem de investir nas coisas de Deus. Não adianta você falar, Deus, olha como o Senhor é importante para mim, o Senhor é a coisa mais preciosa que eu tenho, se você não consegue investir o seu tempo para Deus. Porque as pessoas que você ama de verdade, você investe tempo nelas. E você não tem dó de gastar o seu dinheiro, e eu não gosto nem de usar a palavra gastar, porque dá uma conotação negativa. Vamos pensar em investimento? Você não pensa assim, nossa, eu vou dar isso aqui para o meu filho, ai que pena. Não, você pensa assim, nossa, isso aqui é a cara do meu filho. Eu preciso comprar para ele. E talvez você deixe de fazer alguma coisa para você, para levar aquilo para dar para o seu filho. Às vezes para a namorada, para o irmão, para o pai, para a mãe. É ou não é, gente? Agora, basta então a gente só falar, olha como Deus, tu és importante para mim. Pai, o Senhor é a coisa mais preciosa desse mundo. Se você não tem condições, coragem na verdade, de pegar e investir tempo nas coisas de Deus, e investir recursos, investir o seu dinheiro. Querido, é bom você prestar atenção. É melhor ajustar o coração.
porque está só da boca para fora. Parece duro falar isso, mas eu sei, querido, que é essa palavra que salva nossas vidas, porque a gente é bombardeado por um mundo capitalista que quer que a gente seja egoísta, que quer que a gente pense só na gente. Mas eu vou te dizer, você tem coisas eternas para pensar. Você tem coisas eternas para fazer. Você tem pessoas para tocar que só você pode tocar. Deus confiou elas a você. Aí você pode estar olhando para mim e falar: Juliana, onde estão essas pessoas? Elas estão no seu trabalho. Elas estão na padaria que você frequenta. Elas estão na sua academia. Elas estão na sua faculdade. Elas estão no seu colégio. E pode ser sim que você seja chamado ao ministério e você, através daquilo que Deus vai trazer para você e do púlpito, você toque outras pessoas. Talvez você seja chamado para ir para outras nações. Cada um tem o seu chamado. Você precisa se encontrar e cumprir esse chamado. E sabe de uma coisa? Como eu estava dizendo no começo, às vezes aquilo que Deus quer que você faça é exatamente aquilo que você não quer fazer. Mas sabe, confie em Deus, querido. Ele criou você, Ele sabe onde você vai ser bem sucedido. Você se acha mais inteligente do que Deus? Ele é mais inteligente do que eu e você junto, não é assim? Sabe, e eu te digo isso por experiência própria. E aí eu quero contar assim rapidamente para vocês que eu estava, em 2009 eu vim para Campina Grande, em 2010 eu e meu esposo a gente foi para Bauru para abrir o Rema lá. E normalmente eu me emociono quando eu falo disso, então não liga não, tá? Mas não é por tristeza não, é porque eu sei o que Deus fez. E eu vou te dizer, a gente foi, abriu o Rema em Bauru, na igreja do meu pai. Meu pai, ele é de uma igreja parceira. Hoje é o único Rema que funciona em uma igreja que dentro, né, da parceria de uma igreja que não é Verbo da Vida. E a gente foi, nós éramos os únicos graduados, e a gente levantou a equipe, formou a primeira turma, e começou outra turma. Nossa primeira turma começou com 200 alunos, foi um sucesso, e a gente trabalhando muito, e feliz da vida. E quando a gente viu tudo arrumado, as equipes formadas, todo mundo feliz, a gente feliz demais com o que estava acontecendo, Deus nos chamou para vir para Campina Grande. E sabe, na hora que essa direção veio e o convite veio, eu e meu esposo olhamos um para a cara do outro, a gente nem tinha conversado, e a gente disse: a gente vai. A gente sabia que era de Deus. A alegria veio no nosso coração, a gente sabia que era isso que a gente tinha que fazer. Mas, querido, eu vou te dizer, não foi fácil. Porque eu amava aquilo que eu estava fazendo. Eu estava vendo resultado naquilo que eu estava fazendo. Eu estava vendo o plano de Deus sendo cumprido naquele tempo, naquela estação, e estava sendo muito bom. E seria o melhor ano para nós, porque a gente estava com as equipes todas formadas. Mas sabe, querido, eu vou te dizer, foi difícil desapegar, né? Você deixar, mas foi a melhor coisa. Eu vou te dizer, eu amava o lugar que eu morava, a minha família está toda lá. A gente teve que se desfazer de tudo. A gente era recém-casado, tudo novinho, foi tudo-se embora de novo. E eu pensava assim: Deus, nem que for para eu chegar em Campina Grande e eu não ter tudo o que eu tenho aqui, eu vou te obedecer. Mas às vezes eu chorava, sabia? Eu falava: ai Deus, como vai ser? Como vai ser? Minha cunhada estava para ganhar nenê, meu primeiro sobrinho. Tinham vários fatores, sabe? E eu falei: Deus, o Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu Criador, e eu estou disponível a ir para qualquer lugar e fazer qualquer coisa que o Senhor falar comigo. E sabe, às vezes eu pensava sobre Campina Grande, eu já tinha morado aqui, eu falava: gente, tem tanta gente boa em Campina Grande, a sede do ministério é lá, o que é que eu vou fazer lá? Eu quero me sentir útil. E sabe, querido, Deus foi me encaixando, a gente veio para auxiliar a Canrobé, e hoje a gente trabalha na supervisão das escolas.
E foi algo maravilhoso que Deus fez na nossa vida. Só pode ser Deus, não é assim? Mas eu só quero mostrar para você que às vezes a gente olha as pessoas e a gente vê ela funcionando naquela estação, mas você não sabe as decisões que ela precisou tomar para chegar ali. Você não sabe as renúncias que ela precisou fazer para chegar ali. Você não sabe dos sacrifícios que ela precisou, do tempo de consagração que ela precisou. Mas sabe o que é? A grande boa notícia é que sempre funciona. E aí eu quero te dizer, eu não sei daquilo que você vai precisar abrir mão para cumprir aquilo que Deus está trazendo para o seu coração hoje. Eu só sei que você tem uma palavra no seu coração. E que se você for ousado o suficiente para ser obediente a isso que Deus colocou no seu coração hoje, quando você cumprir essa fase, Ele vai te levar a um novo nível. Mas sabe, se você ficar enganchando, querido, eu te digo, às vezes o tempo passa, a oportunidade passa, e você fala, não, agora eu vou. Mas esse seu agora eu vou, às vezes pode ser tarde demais. É ou não é? Às vezes pode ser tarde demais. Então eu te digo, o que é que Deus está falando com você hoje? Se Deus está falando com você, faça o rema, não endureça o seu coração. Se Deus está falando, deixe tal coisa e venha, se matricule, faça. Querido, ouse obedecer, porque vale a pena. Deus é bom e Ele é fiel. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é aquele que é especialista em nos dar recompensa. Amém, querido? E é isso que aconteceu comigo. Eu não precisei ficar tempos sem aquilo que eu tinha em Bauru. Eu vou te dizer, hoje eu tenho coisas que eu falo, Deus, o Senhor me deu melhor do que eu tinha. Que bom que eu abri mão. Sabe? E eu te digo, como Deus nos encaixa, como Deus é fiel para cuidar da gente. Mas a gente precisa ser fiel àquilo que Deus está falando conosco. Você pode dizer isso aí para o seu irmão? Fala, seja fiel com o que Deus está falando para você. Seja fiel. Seja fiel. Custe o que custar. Haja o que houver. Aconteça o que acontecer. Mas Juliana, minha família não quer que eu faça. Você tem uma palavra de Deus? Seja fiel. Deus vai mover o coração delas. Mas sabia que às vezes vai ser um tempo de você romper aquela barreira, para depois as pessoas poderem reconhecer e falar, nossa, que bom que você está no rema, eu estou vendo um comportamento diferente em você. Mas talvez nesse momento, você veja muitos empecilhos. Mas querido, fé é para isso. É para tornar a nossa vida mais gostosa, porque imagina se a vida não tivesse desafio. Ia ser muito chata. É ou não é, gente? Fé é para você provar que a palavra de Deus funciona a todo tempo, em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação. Talvez você não seja aquela pessoa que gosta de desafio, eu realmente adoro, sabe? Mas eu vou te dizer uma coisa, a palavra crise, em grego, ela traz para nós a ideia de oportunidade. Então talvez você esteja aqui hoje, essa noite, e você até quer fazer o rema, mas você pensa assim, não, mas eu estou em crise. Estou em crise financeira, eu estou em crise na minha família, estou em crise na minha escola, eu tenho que decidir o que eu vou fazer para o resto da minha vida, eu tenho que prestar vestibular, eu estou em crise. Querido, você está na oportunidade. Que oportunidade é essa? A oportunidade de viver os melhores dias da sua vida. A oportunidade de ver que essa palavra é infalível, que basta você crer com o seu coração e falar com a sua boca. E vai acontecer, querido. Não deixe que dinheiro seja um empecilho para você. Não deixe que resistência de pessoas seja um empecilho para você. Entenda aquilo que você tem que fazer e faça. E eu vou te dizer, Deus, Ele é fiel para te coroar, para te premiar nessa vida
e na eternidade. Tem coisa melhor do que isso? Você está com muita vontade agora de se consagrar ao plano de Deus? O que é que você precisa fazer? Eu quero que você pense. Sabe, não deixe que essa chama que está ardendo agora no seu coração, ela se apague, mas pense de forma prática. Pensa aí comigo, qual é a palavra de Deus que você tem no seu coração? Você não precisa falar em voz alta, não. Pensa aí, qual é a palavra de Deus? Qual é a direção de Deus para hoje, para você? Aí agora você pensa, o que é que você precisa fazer para cumprir essa direção de Deus? Qual é o primeiro passo? E agora você pensa, são as coisas que talvez você tenha que abrir mão? Pensa aí comigo. Agora você pensa, Deus, Ele é aquele que é fiel para te recompensar se você for fiel e obediente. Sabe, uma coisa que eu fico pensando, eu falo, olha, tudo que eu quero ouvir mesmo é servo bom e fiel. Mas para isso, todas as coisas da nossa vida, assim como um atleta de alta performance, tem que tomar decisões naquilo que vai comer, naquilo que vai vestir, na forma como vai falar. É assim que eu e você precisamos agir. E a gente tem que pegar o nosso coração e dizer, Pai, o Senhor é mais inteligente do que eu. Pai, o Senhor me criou. O Senhor sabe do meu potencial. O Senhor sabe dos meus defeitos. Sabia que para Deus não é uma surpresa aquilo que você tem como defeito ou dificuldade, vamos dizer assim? Sabia que as suas dificuldades não são uma surpresa para Deus? Mas que Ele tem todo o poder para que mesmo com as suas limitações, a vontade dEle possa se cumprir. Foi por isso que Ele disse para Paulo, olha, na sua fraqueza, eu vou manifestar a minha força. Fala isso comigo, fala, na minha fraqueza, Deus manifesta a sua força. Fala de novo, na minha fraqueza, Deus manifesta a sua força. Deus manifesta o seu poder. Deus manifesta a sua graça. Amém, querido? O que é a graça de Deus? A graça de Deus é a habilidade sobrenatural que vem sobre nós para que a gente possa ser e fazer aquilo que a gente não ia conseguir nas nossas próprias forças. Sabe, e eu vou te dizer, a graça de Deus, ela está quando a gente dá passos em direção à vontade de Deus. E aí eu te digo, mais uma vez, e isso eu aprendi nesse tempo de transição, quando eu estava deixando as coisas em Bauru para vir para cá. Eu ficava pensando, o que é que eu vou fazer em Campina? Como é que vai ser o meu trabalho lá? Como é que vai ser a minha casa lá? Como é que vai ser os meus relacionamentos lá? E eu ficava pensando e um dia Deus falou assim para mim, no meu coração, Juliana, para. Não existe graça para pensar, mas existe graça para viver. Para de pensar. Confia. E eu falei assim, eu lanço então sobre o Senhor toda a minha ansiedade. E eu decido confiar no Senhor. Talvez você não saiba o que é que vai acontecer quando você tomar o primeiro passo. Mas sabe, quando você der o primeiro passo, Deus vai te mostrar o segundo, e vai vir o terceiro, e o quarto, e você vai ser bem sucedido. Amém, querido? Deus quer promover você, fazer com que você seja um sucesso, para que você seja bem sucedido. Mas para isso, você precisa dar passos em direção à vontade de Deus. Amém.